Olá, povo progressista do Brasil. Estou eu aqui de novo, né? Ontem eu até fiz um vídeo, resolvi não postar porque eu estava falando daquela situação do Rio Grande do Sul. Eu falei, não, acho que já não é mais necessário estar falando sobre isso, esperar o desenrolar dos fatos para a gente voltar a comentar. Mas, e não publiquei o vídeo, não postei o vídeo. Aí logo depois eu vejo a fala do vereador Sandro Fantinel. E aí eu resolvi fazer esse vídeo hoje com a intenção de postar, né? Antes disso eu queria pedir, né, para você compartilhar meu vídeo, para você se inscrever no meu vídeo, você deixar o like de vocês, que é muito importante, né, para que a gente possa continuar fazendo um trabalho em prol da democracia, em prol de uma nação mais solidária para todos nós brasileiros, que seja uma nação justa para todos nós brasileiros. Bem, gente, ontem, né, o Fantinel, Sandro Fantinel, ele vai para a TV e diz que está arrependido. Eu tenho certeza absoluta de que ele de fato está falando a verdade, ele está arrependido. Claro que ele está arrependido. Olha as consequências que isso trouxe para ele. Será que uma pessoa como essa, que fala o que ele falou e que eu imagino das coisas que esse cara é capaz de fazer, ele vai se arrepender porque vai sentir no coração dele que ele magoou alguém, que ele feriu alguém, que ele contribuiu para a desgraça de alguém? Ele só vai se arrepender, gente assim, só se arrepende quando as suas atitudes geram consequências negativas para si próprio. Ele fez uma reclamação, né, de que a mulher dele está sendo atingida, o filho, os pais não. Eu acho que o problema é só com ele, eu penso assim. Muito embora a família dessas pessoas que ele ofendeu também tem pai, tem mãe, tem filhos, né? E que ele não respeitou. Nem as próprias pessoas, nem os familiares deles que estavam às vezes esperando uma resposta financeira do trabalho que ele estava fazendo no Rio Grande do Sul, mas foi escravizado. Mas isso não justifica, não vamos atacar a família dele, o problema é ele. É ele que demonstrou ter esse caráter negativo, onde ele não poderia ter, que ele está para representar o povo. Aí depois ele chorou, disse que até a mulher dele está querendo abandonar ele. Olha, quem continua casado com um canalha desse? É difícil mesmo, e talvez nem seja por isso, talvez seja por outras atitudes, que eu não duvido que essa seja a primeira atitude dele, não acredito, aliás, que essa seja a primeira atitude negativa desse canalha. Tem outras atitudes, de repente, já está de saco cheio, aproveita esse momento, quer saber, eu vou embora. Fica você falando sozinho, as suas asneiras aí, as suas tolices, as suas agressões, que eu vou embora. Aproveitando só a situação, não acredito que seja só por isso que a mulher dele queira ir embora. Né? Que Deus abençoe ela, que ela siga o caminho dela longe desse canalha. Mas eu sou contra qualquer agressão a qualquer outra pessoa da família. O problema é ele. E eu não acredito em momento nenhum, no arrependimento dele, e não aceito. Aí você fala assim, nossa, mas quem tem que aceitar são os escravos. Não, é o povo brasileiro. O povo brasileiro não pode aceitar esse pedido de desculpa. Segundo ele, é um lapso mental. Lapso mental. Acontece lapso mental, eu mesmo posso estar falando alguma coisa aqui e ocorrer um lapso mental de minha parte, mas dentro desse lapso mental eu vou falar algo que está lá no meu subconsciente. É o que diz a psicologia em relação ao lapso mental. Eu não vou falar nada que não esteja no meu subconsciente. Não seria lapso mental se ele fingisse qualquer coisa em relação a isso. Mas quando ele fala aquilo que está no seu subconsciente, ele falou com muito ódio. Lembrou muito o discurso do guru deles, né, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Né? Eu sei que muita gente não vai gostar do que eu vou falar, mas às vezes eu vejo Malafaia falando, quando ele com aqueles gestos dele, ele também passa muito rancor, muita coisa assim, muita coisa ruim. Né? E logo ele, que é um líder religioso. Então a gente está cheio desse discurso de ódio em todos os cantos, né? na política, dentro das religiões, né? É só discurso de ódio.
Esse discurso de ódio gera situações como essa, onde você achar que um povo, simplesmente por ele ser de uma outra região, ele é inferior a mim, principalmente até porque esse povo votou no candidato que não era o deles. O Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, disse que o povo do Rio Grande do Sul não é isso. Não é isso, é verdade. Mas o próprio governador Eduardo Leite, ele absorveu demais o discurso do Jair Bolsonaro. Esse discurso desse vereador é a cara do discurso do Jair Bolsonaro. Inclusive, ele cita numa outra fala dele, uma fala também da Damares, que a Damares chegou no púlpito de uma igreja para fazer um comício, púlpito da igreja para fazer um comício. Isso virou hábito, né, aqui no Brasil. Ela subiu no púlpito e disse da situação de crianças que estavam, né, sendo mandadas para fora do Brasil, sem dentes, para ser estuprada, né, tirava os dentes para facilitar sexo oral, comia para facilitar o sexo. Falou isso sem ter nenhuma comprovação. Esse mesmo vereador também disse que alguém do STF, são 11 ministros do STF, um ministro do STF saía do Brasil para fazer turismo sexual com crianças. Aí falam isso, não tem prova absolutamente de nada disso, né? Mas o que ele quer dizer com isso? Olha, essa gente que quer caçar a gente, que quer processar a gente, é gente dessa natureza. Aí joga essa fake news no ar e deixa para lá. Mas Flávio Dino já mandou investigar essa fala dele também. E voltando ao Rio Grande do Sul, de fato o Rio Grande do Sul, o povo do Rio Grande do Sul não é isso. Mas absorveu, assim como o governador, absorveu muito o discurso de ódio do Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro no Rio Grande do Sul teve mais de 63% de votos. E Lula 33%. O discurso de ódio venceu o discurso democrático. Não tem como se falar que o discurso de Lula não é democrático, até porque a prática dele é democrática. A eleição do Lula foi uma eleição de uma frente democrática contra essa frente absurda que era do Jair Bolsonaro. E o governo do Lula está bem dividido entre todas as forças democráticas do Brasil. O discurso autoritário do Bolsonaro venceu lá, como venceu aqui também no Espírito Santo. Eu sou daqui do Espírito Santo. Eu estou falando do Rio Grande do Sul porque o caso está no Rio Grande do Sul. Caxias do Sul, de onde está esse vereador, também foi mais ou menos essa faixa de 63%, 67% a 33%. Foi mais ou menos nessa faixa, o dobro. O discurso do ódio teve o dobro de voto do discurso democrático. Boa parte do Brasil foi assim, com exceção do Nordeste. Boa parte foi assim, né? São Paulo se recuperou um pouco, mas também quem venceu foi o discurso do ódio. E o discurso do ódio gera gente como esse vereador infeliz, esse picareta. Agora vai chorar, não, vai chorar mais ainda. Eu queria ver, você está chorando, esse vereador está chorando pelas consequências da fala dele. Eu queria ver ele tomando choque de taser, igual estavam os escravos. Estavam fazendo trabalhos análogos à escravidão. Porretadas, porradas, cadeiradas. Eu queria ver ele lá, como é que ele não ia chorar. Podia ter falado esse discurso numa roda de capoeira na Bahia, que baiano não presta. Teve um capataz desses baianos que estavam no Rio Grande do Sul, um capataz, era capataz. Né? Teve que ele chamava os trabalhadores de demônios. Aí eu acho que cabe até uma observação se não chamava de demônio por preconceito religioso, já que na Bahia, né, é onde mais tem a maior concentração do candomblé. Talvez fosse por isso que chamava os baianos de demônios, aí preconceito religioso aí, né? E dizia que baiano bom é baiano morto. Era outro que eu queria ver falar isso numa roda de capoeira lá na Bahia. Eles falam isso com a arma de taser na mão, com um cacetete na outra. Esse é o tipo de machão, né, que o machismo ridículo produz. Mas enfim, gente, a gente só consegue se livrar definitivamente dessa situação na urna.
É na urna, num debate democrático. Nós temos 4 anos para estar fazendo esse debate. Aliás, menos que isso, nós temos que eleger prefeitos e vereadores daqui a 2 anos. Daqui a pouco, daqui a quase 2 anos, vamos de novo para a urna para eleger prefeitos e vereadores. Nós já temos prova de que essa gente não tem condições de ir para a Câmara. Quem vai para a Câmara hoje, amanhã é prefeito, depois é deputado, quiçá até governador e presidente da República. Essas pessoas têm que ser cortadas agora. Eu não estou falando isso, defendendo vocês têm que votar na esquerda, não. Nós não podemos votar, mas é nesse discurso autoritário, nesse discurso fascista, que isso é fascismo. Existe uma direita democrática, isso é óbvio, não estou discutindo isso. Não é o meu partido, né? Mas existem. E que sejam procurados esses partidos nas urnas, já que vocês querem votar na direita, mas votar numa extrema direita. Esse que é o problema, extremismo, fascismo. Não vai gerar outra coisa que não seja a escravidão dos povos. Não vai gerar outra coisa que não seja a exploração do trabalho. Por que o governo Dilma começou a cair? Né? Teve vários motivos. Um deles foi, por exemplo, eles criaram lei para empregada doméstica. Olha que absurdo, a empregada doméstica agora tem uma lei para elas. Né? Mulheres que nunca foram na cozinha foram lá bater na panela, lá, nos edifícios de luxo das grandes cidades. Inclusive aqui onde eu moro, né, Vila Velha, a gente via lá falando das mulheres. Por quê? Porque as empregadas domésticas passaram a ter direitos. Passaram a ter direitos. E são contra todos os direitos que os trabalhadores conquistaram. E muitos deles foram retirados. Foram retirados. Né? E o trabalho escravo não é, tá, uma coisa do Rio Grande do Sul, não. Isso é do Brasil. Isso é do Brasil, isso corre o Brasil inteiro, tá? São Paulo, inclusive, nesses últimos 4 anos, né, do governo Bolsonaro, de 2019 até 2022, antes de falar sobre isso, deixa eu falar uma coisa que eu me lembrei. Em 2014, foi aprovado um projeto de lei que dizia mais ou menos assim, né, que não, as terras, as fazendas que têm trabalhos análogos a escravos serão confiscadas e será utilizado para a reforma agrária. A mesma coisa aconteceria nos imóveis urbanos, né, que os imóveis também seriam destinados à moradia popular, essas coisas todas. E Bolsonaro falou isso junto ao pessoal do agronegócio, que aliás é onde mais existe trabalho escravo, é no agronegócio. E Bolsonaro falou isso para a plateia de agricultores, né, dizendo, olha, essa lei aqui de 2014 não será homologada, que eu não vou fazer isso não. Pois bem, gente, se essa lei tivesse sido homologada, e tomara que seja, agora pelo governo Lula, será que essas empresas que foram flagradas agora estariam correndo o risco de perder as suas terras, onde cultivam o seu vinho, a sua uva? Era só as empresas não praticarem, né, o trabalho escravo, que não perderiam suas terras. Mas a preocupação do presidente era que eles não perdessem as terras, que continuasse, presidente da época, evidente, mas que continuasse sim com o trabalho escravo. Então, gente, São Paulo é onde, desse quadriênio, né, de 19 a 22, São Paulo foi o estado que mais teve denúncias de trabalho escravo. Denúncias. Agora, eu vou falar alguns estados aqui para vocês, talvez até fale todos. Alguns estados para vocês sobre as denúncias e sobre as denúncias fiscalizadas. O percentual, olha só. São Paulo teve 491 denúncias de trabalho escravo. Né? Bom, cada denúncia dessa engloba vários trabalhadores, né? Mas dessas denúncias, apenas 38 foram fiscalizadas. De 491, apenas 38 foram fiscalizadas. Minas Gerais foi o segundo nesse quadriênio, no entanto, Minas Gerais no ano passado foi o recordista. Né? O pessoal do Pão de Queijo lá tem que dar uma olhada nisso aí. 383 denúncias cadastradas. E só 63 denúncias fiscalizadas. Teve até mais denúncias fiscalizadas do que São Paulo.
Rio de Janeiro, 178 denúncias cadastradas. Rio de Janeiro. E apenas 3 denúncias fiscalizadas. Pará, 165 denúncias cadastradas contra apenas 10 denúncias fiscalizadas. Goiás, terra do grande agronegócio junto com Mato Grosso, né? 137 denúncias contra 24 fiscalizadas. E agora o triste, né? Esses trabalhadores que estavam escravizados na Bahia, talvez estivessem fugindo da escravidão também lá, que foram escravizados no Rio Grande do Sul, talvez estivessem fugindo da escravidão lá na Bahia. Porque a Bahia também está aqui, olha, com 137 denúncias de trabalho escravo denunciadas, cadastradas. 137 denúncias na Bahia. Apenas 23 foram fiscalizadas. Mato Grosso, 92. Aliás, Santa Catarina antes. Santa Catarina, 92 denúncias cadastradas, apenas 13 fiscalizadas. Mato Grosso, 92 também, apenas 13 também. Os mesmos números de Mato Grosso e Santa Catarina. Paraná também teve a sua mazela, né? 94 denúncias, apenas 2 fiscalizadas. Né? Brincadeira o negócio, pouco mais de 2%. Maranhão, 69, apenas 9 fiscalizadas. Rio Grande do Sul, 73 denúncias e apenas 4 fiscalizadas. Então, gente, o que acontece, pelo número muito baixo de fiscalizações, o que acontece é que eles estão muito à vontade para praticar esse tipo de coisa. Não tem fiscalização. Nesses 4 anos, a verba para fiscalização do Ministério Público do Trabalho caiu pela metade, para menos da metade, aliás. O número de fiscais também caíram para menos da metade. As pessoas estão aposentando, não tem concurso, não entrou ninguém no lugar. Isso é muito sério. Foi feito um boicote para que essas coisas acontecessem. E o que eu estou mostrando aqui, eu estou mostrando dados do Brasil inteiro, não é os dados do Rio Grande do Sul. Eu sou daqui do Espírito Santo e, lamentavelmente, aqui o Espírito Santo teve 67 denúncias de trabalho escravo. 67. E teve 18 fiscalização. Proporcionalmente, teve até bastante fiscalização em relação aos outros, mas não suficiente. Se foi 67 denúncias, é no mínimo 67 fiscalizações. Fora as fiscalizações que eu acho que deve acontecer ainda sem as denúncias. Então se criou um ambiente propício para que esse tipo de coisa venha a acontecer. A própria legislação trabalhista, né, que você pode terceirizar um monte de coisa agora, você pega uma empresa dessa, terceiriza e joga a culpa para cima dela, e ela amanhã ela deixa de existir e vem com outro CNPJ, e aí vai. Os trabalhadores estão muito prejudicados de 5, 6 anos para cá. E o que é pior, gente, os sindicatos também foram fragilizados e tá ficando difícil a gente engrossar essa luta contra o trabalho escravo. Nós não estamos nem lutando mais hoje em dia pela melhora de salário. Não, é contra o trabalho escravo. Essa empresa, a Fênix, que contratou essas pessoas, ficou de fazer a rescisão deles, né, em segunda-feira, que seria algo em torno de 1.100.000. Parece que já não está querendo fazer, porque não concorda que o trabalho estava sendo análogo à escravidão. E aí, como é que fica isso? Né? Rompeu o acordo, agora não quer mais fazer? Né? Eu vi uma entrevista, agora há pouco, com Henrique Mandagará. Ele é auditor fiscal do trabalho no Rio Grande do Sul. Então, quando ele estava falando sobre as denúncias no mercado, né, que também se tinha que comprar um determinado mercado, onde tudo era muito caro, eu falei assim, não era não era bem isso. Ele dizendo, tá? Não era bem assim e tal, é porque tem uma diferença de preço do norte para cá, então eles vão estranhar porque aqui realmente os custos são maiores.
né, deu essa justificativa. Isso aconteceu também quando nós resgatamos pessoas no ano passado. Ou seja, no ano passado também houve resgate disso. Houve resgate de trabalhadores nessa mesma situação. E nesse ano se repetiu. Houve muitos resgates disso no ano passado no Rio Grande do Sul e se repetiu. Qual o motivo que se repetiu? Porque continua a política, a mesma política fascista, a mesma política racista, homofóbica, sexista. Essa mesma política do Jair Bolsonaro continua. Continua, porque nós mudamos foi o comando geral em Brasília, né? Mas nesses estados ainda continuamos com os mesmos problemas, os mesmos vereadores, os mesmos deputados, os mesmos senadores, né? O Rio Grande do Sul, exemplo do Espírito Santo, só tem um senador confiável, que é o Paulo Paim lá, e aqui é o Contarato. O resto, sinceramente, estão a favor desse tipo de coisa. No Rio Grande do Sul, a exemplo da eleição presidencial, foram 2/3 dos deputados federais eleitos que são progressistas. Não estou considerando progressista ninguém do PMDB nem do PSDB, evidente, né? Eu tenho até aqui, olha, de 54 deputados estaduais, de 54 deputados estaduais, nós temos 18 progressistas. 18, vou até tentar falar o nome rapidinho aqui. Luciana Genro, Matheus Gomes, Valdeci Oliveira, Pepe Vargas, Adão Preto, Mainardi, Bruna Rodrigues, Eduardo Loureiro, Leonel Hadi, bom, Zé Nunes, Sofia Sevedon, Estela Farias, Miguel Rosseto, Laura Cito, Gaúcho da Geral, Luiz Marrenco, Gerson Burman e Socella. São esses o que a gente pode contar como progressistas. De 54, só esses é que pode sair, de fato, em defesa dos trabalhadores. Em defesa. E a Câmara Federal de 29, só temos 9. Também 1/3 praticamente, né? Nos dois casos, praticamente 1/3. Paulo Pimenta, Fernanda Melchiori, parece Melchiori, Maria do Rosário, Bongás, Marcon, Alexandre Lindenmayer, Daiana dos Santos, Afonso Mota e Denise Pessoa. O resto, a mesma coisa também, né? Não votarão em prol dos trabalhadores. O Senado lá é a mesma coisa, só Paulo Paim. Ou a gente acha que Hamilton Mourão vai defender o trabalhador. Mas Hamilton Mourão foi o que ganhou. Só tínhamos uma vaga para o Senado no Rio Grande do Sul, e quem ganhou foi Hamilton Mourão. E me entristece que o Espírito Santo foi também mais ou menos a mesma coisa. Tínhamos uma única vaga e quem ganhou foi o Magno Malta, né, que fez apologia ao torturador, à tortura, né, com o chapéu do Brilhante Ustra na cabeça. Brilhante Ustra. Então a nossa política caminha desse lado. Enquanto a gente não tiver uma mudança radical nos municípios, nos estados, nós vamos ter problemas com isso. Outra coisa, o presidente Lula precisa urgentemente fazer o concurso público para auditores fiscais, para os fiscais do trabalho, no Ministério Público do Trabalho. A única forma que nós temos de coibir esse tipo de coisa. A gente não pode, eu não me esqueço, né? O povo brasileiro não pode esquecer de, acho que talvez uns 5 anos atrás, não sei, eu tenho um certo problema com o tempo, né? Mas um assassinato de 3 ou 4 auditores fiscais que estavam fiscalizando trabalho escravo em Minas Gerais, né? Foram assassinados. Então é uma situação muito violenta. Nós precisamos demais de ter fiscalizações sobre isso. E outra coisa, essas pessoas precisam perder as terras que eles têm, né? Isso tem que ser tem que ser legalizado isso, ou tem que ser homologado essa lei. Eu não sei se ainda se é possível fazer isso, mas quem botou pessoas para trabalhar na sua terra de forma escrava, análoga à escravidão, tem que perder a sua terra e fazer reforma agrária. Porque o movimento dos trabalhadores sem terra nunca botou escravo para trabalhar em suas terras, né? E se a gente falar
de problemas rurais, problemas nas terras, quem é marginalizado? O movimento sem terra. Né? Não os grandes latifundiários, né? Os grandes homens do agronegócio, jamais eles vão ser marginalizados. No entanto, esse tipo de conduta acontece muito mais na terra deles. Muito mais não, apenas na terra deles. Né? E em alguns serviços urbanos também isso vem acontecendo. Eu fico por aqui, que meu vídeo já chegou no limite. Né? Peço a vocês que compartilhem meu vídeo, que vocês se inscrevam no canal, que vocês deixem o like de vocês também. Né? E comentem. Comentem também para a gente continuar progredindo em busca de uma nação mais solidária para todos nós. Ok? Muito obrigado. Fique com Deus.